queria te convidar a adorar ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos e vamos louvar ao Senhor. Queremos voltar, Senhor, à essência da adoração, ó Deus. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca. Levante as suas mãos. O desejo de te adorar. Senhor, para te resgatar nessa noite, só para te adorar, Senhor. Queremos te adorar, ó Deus. Ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim. Abra o seu coração para o Senhor nessa noite. Abra o seu coração e adore ao Senhor. Renda adoração a Ele. Minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que não deixe essa essência perder dentro de você, meu querido. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor com todo o seu coração. Erga as suas mãos. Nos resgata, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz. Só tua presença basta, Senhor. Só te adorar, Senhor. Só estar aqui, Senhor, te louvando. Já basta, Senhor. Eu só quero tua presença. Eu só quero te adorar. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Declare: eu não quero mais sair daqui, Jesus, da tua presença.
Se a tua presença não for conosco, Senhor, não me deixe ir, ó Deus. Em Êxodo diz, Moisés, ele fez um clamor. Ele disse, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair daqui, não me deixe subir, Senhor, porque eu preciso da tua presença. A tua presença me basta, a tua presença é mais importante. Não queremos, Senhor Jesus, sair da tua presença. Não nos deixa, Senhor Jesus, ir sem o Senhor, ó Deus. Nos deixa morar, Senhor Jesus, perto de ti, ó Deus. Quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Não queremos, Senhor, sair, Senhor, da tua presença. Quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só a igreja declara. Só quero levantar a minha voz pra te dizer. A tua graça, Senhor, a graça já me basta. Eu só quero tua presença. Eu só quero, Senhor. A tua presença nos basta, Senhor. Só quero levantar pra te dizer. Já me basta. A tua presença, Senhor, nos basta para viver. A tua presença nos basta. Nos deixe ficar aqui na tua presença, Senhor. Nos deixa morar aqui, que o nosso coração, Senhor, esteja ligado contigo, ó Deus. Na tua presença, Senhor, que nos basta, Senhor Jesus, para viver, ó Deus. Nada mais, Senhor Jesus, é tão importante, Senhor, que o teu amor, que a tua presença, ó Deus. Isso nos basta, Senhor Jesus, para estarmos, Senhor Jesus, plenos, Senhor, a tua presença, Senhor. Que a tua presença, Senhor Jesus, venha inundar o nosso ser. Em nome de Jesus, ó Deus. Que possamos, Senhor Jesus, depender de ti para caminhar, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, estarmos, Senhor Jesus, sedentos de ti, Senhor, e da tua presença. Que possamos ser preenchidos, Senhor Jesus, do teu amor. Que a tua presença, Senhor Jesus, venha nos bastar e nada mais, Senhor. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Eu queria chamar o pregador dessa noite, que está com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor já falou, já conversou com ele na intimidade.
É isso que Ele vem trazer para a igreja, para que nós possamos ser alimentados nessa noite pela palavra do Senhor. Você pode estender as mãos aqui para frente. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Teu Espírito nesta noite, Senhor. Tu és o dono da palavra, Tu és o Senhor da vida do Luiz Felipe. Toma, Luiz, em Tuas mãos agora, que ele seja, Senhor, a Tua palavra revelada nesta noite, que ele venha trazer, Senhor, tudo aquilo, meu Senhor, que Tu já tens falado com ele, e tudo aquilo que Tu talvez, Senhor, vá falar durante o período dessa ministração. Usa Teu filho com ousadia, Senhor, com trepidez, com unção, com poder, Senhor, que ao Senhor as águas que jorrarem sobre deste altar, Senhor, Deus, possam, meu Senhor, jorrar nesta igreja, e que cada um de nós nesta noite sejamos, meu Senhor, saciados por estas águas, por essa palavra, seja a palavra de vida, que traga, Senhor, frutificação às nossas vidas nesta noite, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra, o Teu chamado, o Teu querer sobre nós, ó Deus. Nos dê um coração ensinável nessa noite, um coração, Senhor, que vai praticar aquilo que Tu colocaste, Senhor, sobre as nossas mentes, os nossos corações nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Muito bom estar aqui. Eu amo esse momento. E o tema, né, é a vida em você. O tema da mensagem também, o título da pregação também é endereçado com esse título. Ainda há vida em você, a vida em você. Já é uma mensagem, já é uma afirmação profética, né? Que há a vida de Deus em nós, na medida em que a gente tem o Espírito Santo, que a gente tem Deus, que a gente reconhece Jesus como o Senhor das nossas vidas, a gente recebe o Espírito Santo está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de você, e o Espírito Santo é vida. Se Ele está em você, há vida em você. Então isso que nós temos que declarar, a vida em nós. Eu quero te convidar a fazer essa declaração, essa afirmação. Diga comigo: a vida em mim, a vida em mim, a vida em mim, a vida em nós, amém. E o texto que eu queria ler essa noite com vocês é o texto de Juízes, capítulo 16, uma história muito conhecida, história de Sansão. Juízes 16, versículo 28. Vamos ler do versículo 28 até o versículo 31. Juízes capítulo 16, do versículo 28 ao 31. Vou estar lendo aqui com vocês. O texto diz o seguinte: então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que com só um golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que o sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus! E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Amém? Até aqui, até o versículo 30. E esse texto é o texto de Juízes. A gente está em Juízes, e o livro de Juízes ele retrata um período histórico que Israel está vivendo, que é quando Deus começa a estabelecer juízes para serem líderes do povo de Israel. O que acontece é que Moisés morreu, Josué assumiu a posição de liderança, Josué morre também, e uma geração ali de israelitas que lembravam da aliança com o Senhor, junto com Josué também de algum tempo, morreram. E a partir de um momento surgiu uma nova geração que o texto diz que não se lembrava daquilo que Deus havia feito com eles. Era um grupo de pessoas, um povo novo que se surgiu, uma nova geração, mas que não se lembrava dos feitos do Senhor, daquilo que Deus fez, não se lembravam da aliança que o Senhor tinha feito com eles. E o que acontece é que a gente vai ver esse povo aderindo ao culto de outros deuses, se misturando com a forma de culto de outros povos, que isso perverteu o povo de Israel. O povo de Israel ele se perverteu, eles se tornaram
não muito diferentes, na verdade iguais aos cananeus, que eram os povos daquele território, E é nesse contexto que surgem juízes. Deus estabelecia um juiz, que era alguém que se levantava para libertar o povo de Israel de um período ali de opressão de algum outro povo, de um povo cananeu. Deus estabelecia esses juízes com esse papel de libertarem o povo. E no livro de Juízes a gente vai ver que os 3 primeiros juízes levantados por Deus foram pessoas que se comprometeram de fato. O texto bíblico retrata essas pessoas de forma muito positiva. Otoniel, Eude, Débora, esses são juízes que são retratados de forma muito positiva no relato de Juízes, se a gente for ler e se a gente for ver. Mas acontece que depois de um determinado tempo, começaram a surgir juízes que não eram comprometidos com a aliança com Deus. E se a gente for olhar a sucessão cronológica ali do texto de Juízes, a gente vai ver que parte de um ponto, vamos dizer assim, mais alto de busca a Deus, até o ponto final, que é um ponto final de degradação. Você vai ver ali Sansão como o último juiz, e segundo essa ordem de juízes, considerado talvez o pior dos juízes. E essa figura que a gente está vendo aqui, o texto de Juízes acaba retratando a degradação espiritual tanto do povo quanto dos seus líderes. Um povo que vivia com uma fé inconsistente, que não conhecia mais a Deus, não conhecia mais o caráter de Deus, não conhecia mais o Deus a quem eles serviam. E eles viviam o seguinte ciclo: eles se afastavam de Deus, então eles eram oprimidos por outros povos. E aí, diante dessa situação, eles oravam: Deus, por favor, nos livra. Deus levantava um juiz que libertava eles da opressão, mas quando o juiz morria, eles voltavam a fazer a mesma coisa. Eles voltavam a se afastar de Deus. E o ciclo do livro de Juízes vai girar em torno disso: afastamento do povo, opressão, eles pedem a Deus, Deus envia o juiz, aí eles se afastam de novo. Vai ver que a ideia de Juízes é retratar esse ciclo do povo de Israel. Eu acho que esse ponto aí já lembra talvez um pouco da gente, né? A gente talvez critique um pouco o povo de Israel por causa dessa fé meio inconsistente, meio cíclica, que varia muito. Mas eu acho que a gente não é muito diferente disso, né? Muitas vezes, como esse povo, nós nos ajoelhamos diante de ídolos. Nós nos esquecemos de Deus. Nós esquecemos do nosso Criador. Ídolos atraem o nosso coração. E diante disso nós nos afastamos de Deus. Amamos as riquezas, como o texto bíblico chama as riquezas de um Deus. Esse Deus é chamado Mamon. Portanto, viver em prol da riqueza é viver em prol de um Deus, de um ídolo chamado Mamon, segundo o texto bíblico. Vivemos em torno de outros ídolos. Talvez o teu time do coração seja um ídolo para você. Talvez o teu corpo perfeito, aquele corpo maravilhoso, seja um ídolo para a gente. Talvez ter um sucesso nessa vida, aquele teu sucesso que a vida tem a nos dar, se torne um ídolo para a gente. Israel viveu com isso. E como Israel, nós também muitas vezes vivemos nesse ciclo. Nos aproximamos de Deus no momento de dificuldade. Mas quando começa a passar, as situações ficarem boas, ficar tudo mais tranquilo, a gente se afasta de Deus. E aí vem uma adversidade, a gente volta: Senhor, por favor, eu quero a Ti, Senhor, por favor, me livra disso, me livra. E aí Deus vai lá, realiza a sua provisão, né? E aí quando fica tudo bem, a gente se afasta novamente. Talvez a gente viva esse ciclo. E o que é interessante na história aqui de Juízes é que Deus, ele permitia que a opressão viesse àquele povo, porque era a forma que esse povo acabava se lembrando de Deus. E talvez talvez a gente tenha passado por situações de dificuldades que a gente enfrenta e que na verdade é a tentativa de Deus, é algo que Deus permite para tentar te trazer de volta a Ele, para fazer com que você se aproxime de novo a Ele. São situações que muitas vezes nós enfrentamos e que o povo de Israel enfrentava, mas era em meio a essas situações que eles olhavam para Deus e se lembravam da aliança, falavam: Senhor, por favor, nos socorre. E a gente pode entender que talvez a adversidade, as situações difíceis
podem ser formas de Deus tentar nos atrair à presença dele, como acontecia com esse povo. E é por isso que nós devemos estar sempre vigilantes, né, meus queridos, para que a gente não entre nesse ciclo. Portanto, devemos estar vigilantes. Quando a gente olha para Jesus ali, no momento mais agoniante da sua vida, quando ele está lá no Getsêmani, no momento em que ele sua sangue, e ele pede a Deus: Senhor Deus, por favor, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, eu não quero passar por essa morte e esse sofrimento horripilante, doloroso, eu não quero. Mas todavia seja feita a tua vontade. Nesse momento de tentação que Jesus estava vivenciando, esse momento em que Jesus estava na mais profunda tentação e agonia, ele olha para os seus discípulos, e os discípulos estão tirando a sonequinha, dormindo, né? E aí em Mateus 26, 41, Jesus diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o chamado que esse texto acaba nos trazendo para a gente, ou a história de Israel aqui em Juízes, é: estejam vigilantes, para que vocês não tenham o coração de vocês cooptado, conquistado pelos ídolos dessa terra, e a gente não venha se esquecer de Deus, do nosso Criador. E como a gente já estava falando, depois de eu fazer toda essa digressão aqui, né, a gente está falando de Israel e esse contexto de período de juízes, e Sansão é um desses juízes que a gente vai ver aqui no livro de Juízes. E ele surge, esse personagem surge nesse contexto meio confuso da história de Israel, e ele é separado por Deus. Deus chama ele para ser um juiz de Israel, e é uma promessa feita antes dele nascer. Antes dele nascer, a mãe dele recebe uma mensagem de um anjo que chega até ele e diz: ó, você vai ter um filho, esse filho vai ser um libertador de Israel. E ele teria que fazer, tanto a sua família, mas principalmente ele, entrar num compromisso. E o compromisso seria: ele seria um nazireu, ele faria o voto de nazireado, que era um voto em que ele não poderia raspar a cabeça, não podia tomar bebida alcoólica, não poderia comer de alimentos impuros. E é um compromisso que Sansão deveria fazer. E ele foi chamado com essa necessidade e essa responsabilidade. Era necessário algum tipo de devoção aqui por parte de Sansão e sua família. Era necessário um tipo de entrega. Era necessário que Sansão renunciasse a alguma coisa. Isso me lembra também o nosso compromisso que a gente tem com Deus. No momento em que a gente reconhece Ele como Senhor das nossas vidas, isso requer que a gente venha renunciar a algumas coisas, inclusive algumas coisas que são lícitas, mas com o objetivo de no fim honrar o próprio Deus. Cortar o cabelo era um problema em si? Não é um problema em si, mas Sansão fez um compromisso com Deus. Não vou cortar o cabelo, porque o Senhor tem uma aliança comigo, eu tenho um compromisso contigo, uma aliança, que eu fui chamado para essa missão, ser libertador de Israel. Eu assumo esse compromisso e essa responsabilidade, vou contigo, Deus. E ele assume isso. Talvez algumas pessoas olhassem: pô, Sansão, não vai cortar o cabelo? Que bobeira, cara, coisa boba. Mas ele tinha feito um compromisso com Deus, ele estabeleceu um compromisso com Deus. Deus com certeza iria fazer a parte dele, iria abençoar Sansão, iria usar Sansão nos momentos apropriados, como a gente vai ver em vários momentos. O texto diz que o Espírito se apoderava de Sansão, e Sansão realizava alguma atividade meio miraculosa, sobrenatural. Isso era a presença de Deus, é Deus cumprindo a sua parte do compromisso. Mas Sansão deveria renunciar a alguma coisa. E às vezes o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento muito nesse sentido, né? A gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer ser usado para alguma coisa, mas a gente nunca está disposto a renunciar a algo. O que é que nós estamos dispostos a renunciar? O que é que nós fomos chamados a renunciar? E Sansão, como nazireu, foi chamado a renunciar a alguma coisa. Ele foi chamado para participar de uma missão especial.
que era livrar o povo de Israel da opressão dos povos cananeus, dos filisteus. E aí Sansão então nasce depois dessa promessa toda, nasce Sansão, esse personagem. E a primeira aparição dele no texto bíblico é ele se atraindo por uma moça do povo filisteu, né? E como a gente sabe, segundo a aliança, Deus ele estipulava como meio dessa aliança, como fazendo parte dessa aliança, o povo não se juntar com outros povos, porque essa junção do povo de Israel com outros povos, principalmente por meio do casamento, e como a gente sabe, o casamento é um contrato. Quando você tem um contrato de um povo com outro povo, você tem uma aliança sendo estabelecida, e aqueles povos são povos que cada um tem o seu Deus. Cada um carregava o seu Deus para essa aliança e para o relacionamento. E a ordenança de Deus nesse sentido era impedir que o povo de Israel ele caísse na idolatria ou num tipo de sincretismo, de modo que eles pervertessem a adoração deles ao Deus de Israel e começassem a misturar e a fazer certos tipos de, até mesmo rituais, por exemplo, sacrifícios infantis, orgias, que poderiam acontecer muitas vezes nesses cultos a outros deuses. E Deus não queria que isso acontecesse. Mas Sansão aqui, ele se atrai por essa mulher e quer casar com ela. Esse é o coração de Sansão. E aqui já é um indício pra gente de como é a vida de Sansão. Sansão é um personagem um pouco errante. Ele é meio controverso, se a gente for ler a história dele. Se eu fosse considerar Sansão um herói, eu diria que Sansão seria o Hancock. Não sei se vocês já viram Hancock, filme com Will Smith. Mas é aquele herói, mas que é tipo assim, um tipo de herói que você não quer que teu filho siga como exemplo. Porque ele é um cara todo desvirtuado, assim, todo tortão. O cara faz as paradas meio certas, mas faz um monte de coisa errada. É um cara que bebe pra caramba e sai voando igual um maluco lá, fazendo um montão de besteira. Hancock é um herói, mas parece que é um vilão. Ele é um personagem meio estranho, e Sansão é meio que isso. É meio que esse personagem. E Deus se aproveita desse desejo de Sansão para começar a realizar o seu propósito de livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. E só para a gente ter uma ideiazinha de como é essa vida de Sansão, eu vou contar uma das primeiras histórias que aparecem lá. Sansão se casa com essa mulher que ele tanto queria, né? Mas durante o casamento ele propõe um enigma. E o enigma era o seguinte para os acompanhantes de Sansão. Era o seguinte, que eram na verdade filisteus, porque foram acompanhantes escolhidos pelo pai, e que eles deveriam solucionar esse enigma. E Sansão fez um acordo, se vocês conseguirem solucionar o enigma, eu vou dar para vocês essas roupas aqui, mas se vocês não conseguirem, vocês vão ter que me dar essas roupas aí. Aí beleza, tá bom, todo mundo concordou. E aí eles ficaram tentando decifrar o enigma e não conseguiam. Eles chegam até a noiva de Sansão e falam, se você não falar pra gente qual é a resposta desse enigma, a gente vai matar você e seu pai. E aí ela fica desesperada, meu Deus, o que eu vou fazer? Ela vai lá e fala com Sansão, perguntando para Sansão, Sansão, me fala a resposta desse enigma, eu sou sua esposa, por favor, me conta a resposta disso. E ela, de tanto insistir, Sansão conta qual é a resposta desse enigma. E ela vai lá e conta para esses acompanhantes que fizeram essa aposta com Sansão. E aí no último dia eles respondem o enigma de Sansão. Mas Sansão descobre que foi a esposa dele que contou. Então ele fica irritado. Sansão fica irado, mas ele cumpre a sua parte do acordo. Aí sabe como é que ele faz para cumprir a parte do acordo dele? Ele vai lá numa cidade filisteia também, mata 30 pessoas, pega a roupa delas e dá para os caras. Toma aqui, essa aqui é a minha parte do acordo. E aí, beleza, ele ainda fica muito irritado, ele sai da festa de casamento e não leva a esposa dele junto, deixa ela lá.
Ele fica um tempo longe. Aí depois de um tempo, Sansão, vou voltar. Aí leva um cabrito. Vou dar um cabrito de presente para minha esposa, né? Só que ele também queria se deitar com ela. Então ele chega lá, esperando, né, com essa expectativa. Aí o pai dela fala, não vai rolar isso não, meu filho. Isso daí não vai acontecer não. Sansão, por quê? Porque eu já dei ela para outro homem. Ela tá casada com outra pessoa agora. Tu saiu, não falou nada, pensei que tu não queria mais casar com ela. E aí Sansão fica irritado com isso. Aí o que ele faz? Ele queima a agricultura, né, as plantações de vários filisteus lá. E aí esses filisteus, sabendo dessa história, e quem foram os responsáveis, que era o pai da noiva, eles pegam e matam o pai da noiva e a noiva. E como? Tacando fogo neles vivos. Olha que história meio louca. Tacando fogo neles vivos. E aí Sansão fica irritado. Aí o que Sansão faz? Mata mais não sei quantos filisteus. Isso aqui é só pra gente entender mais ou menos como é que é esse personagem Sansão meio estranho. Ele sai fazendo as coisas de acordo com a vontade dele, deu na telha, ele faz. Ele nem ora a Deus para pedir, Deus, o que eu devo fazer? Ele é um personagem meio doidão assim, sai fazendo o que dá na telha. Mas Deus, ele se aproveita das ações de Sansão para começar a libertar o povo de Israel. E a gente vê essa bagunça. Sansão, ele é um herói meio vilão ao mesmo tempo, né? Ele sai fazendo um monte de coisa, mas ele é estranho. Mas isso revela uma coisa pra gente, cara. Deus, mesmo diante das situações mais adversas, Ele busca realizar o seu propósito nas nossas vidas. Por mais que os personagens envolvidos na trama sejam muito errantes, vacilões, cometam diversos erros, Deus consegue usar até os erros para produzir resultados que geram benefícios. E quando a gente vai ler lá, por exemplo, Romanos 8, Paulo falando, né? Ele fala que o pecado que veio ao mundo, que é um problema para o mundo, mas ao mesmo tempo, a ação de Deus em livrar o ser humano é com o ato mais lindo de graça, que é se entregar para morrer pela sua própria criação. Por mais que o pecado seja a pior coisa do mundo, Deus, ele consegue produzir uma coisa tão linda disso, que é o maior ato de amor que tem, que é se entregar pela criação para salvar ela do pecado. E é isso que Deus faz. E é isso que Deus faz. E Deus se aproveita e se aproveitou dessa situação. E é interessante que mais do que isso, a gente, como eu falei anteriormente, tem vários momentos no texto em que fala que o Espírito de Deus se apossa de Sansão. Então Sansão realiza alguns atos cheio desse Espírito, cheio do poder do Espírito de Deus. Olha isso, cara. Um cara tão vacilante, tão errante, que erra tanto, ainda assim Deus enche ele com o seu Espírito. Isso mostra pra gente também que ser usado com o poder de Deus, com obras, com milagres, está longe de ser a aprovação de Deus, né? E eu não quero ser usado por Deus e ao mesmo tempo ser reprovado por Ele. Ser usado, mas reprovado. E olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ser aprovado, portanto, não é ser usado por Deus, por exemplo, não é sinônimo de aprovação. Sansão estava sendo usado por Deus de forma maravilhosa, mas ao mesmo tempo estava sendo reprovado por Ele. E a gente consegue ver uma diferença clara entre Sansão e Moisés, que a gente citou, não é mesmo? Enquanto Moisés era um cara íntimo de Deus, que buscava Deus, e como foi dito até na ministração aqui, era um homem que subia ao monte lá, quando desceu depois desse encontro, vinha com o rosto brilhante. Era alguém que constantemente nos seus momentos ele orava e pedia a Deus direção do que eu devo fazer,
para onde eu devo ir, qual ação que eu devo tomar. Por outro lado, temos Sansão, que é alguém que sai tomando as suas decisões, sai seguindo aquilo que o seu coração manda, faz um monte de besteira. Os dois casos Deus estava usando. Um demonstra a intimidade de Deus. O outro demonstra que somente Deus estava usando para cumprir o seu propósito. Quem você quer ser? Quem eu quero ser? Mas, gente, Deus foi tão misericordioso com Sansão. Mesmo Sansão cometendo tantos erros, ele quebrou o voto de Nazireu várias vezes. Mas mesmo assim, em vários momentos, o texto mostra o Espírito de Deus se apossando de Sansão, para fazer ele vencer um conflito. Sansão, um problema de Sansão que a gente vai ler, se a gente ler o texto de Juízes e a história de Sansão, era com mulher. Era um cara com muita dificuldade em relação a isso, né? Se atraiu por essa mulher com quem ele casou, depois ele acaba tendo um relacionamento com uma prostituta também, se atrai por Dalila. Era alguém que vivia nesse conflito, com essa dificuldade, com vários problemas. E esse, a gente pode dizer que é o problema de muitos homens. Ele vivia uma vida em constante quebra da aliança, mesmo sendo um nazireu chamado. E não tem como eu olhar para a história de Sansão e não deixar de olhar para a minha vida, ou talvez para a nossa vida. Uma pessoa errante, vacilante como eu ou como nós. Nós merecíamos de fato ser usados por Deus? Se dependesse da gente, será que deveríamos ser usados por Deus? Não sei muito bem o que seria de mim, como seria a minha vida, mas Deus apareceu e nos encontrou. Ele nos atraiu com cordas de amor, nos atraiu à sua presença, Ele nos amarrou a Ele pelo seu amor, e é isso que Deus quer fazer. Ele quer nos amarrar com suas cordas de amor e nos atrair à sua presença. E Ele não faz isso pela força, pela violência. Ele quer uma resposta do nosso coração. E o final da história de Sansão, meus queridos, é um final triste, né? Como a gente viu, Sansão morre. Sansão se atraiu por uma mulher chamada Dalila, que foi comprada, subornada, né, pelos filisteus, para descobrir da onde vinha a força de Sansão. Sansão, da onde é que vem a tua força? Ela tenta descobrir de algum jeito. De onde vem, Sansão, a tua força? E ela fala com ele. Mas Sansão brinca com ela. Olha o que Sansão diz. Em um dos momentos que Dalila pergunta para ele, ele fala: se me amarrar com 7 cordas novas, eu perco a minha força. Mas era uma mentira de Sansão, né? Era uma pegadinha. E aí Dalila vai lá e faz uma chantagem emocional. E Sansão diz: não, agora eu vou te falar. Se eu for amarrado com cordas novas em folha, eu perco a minha força. Mas era mentira de novo. E aí Dalila faz mais uma chantagem emocional: Sansão, tu não me ama, né, Sansão? Ele diz: tá bom, Dalila. Se você trançar o meu cabelo com linhas de tear e prender com o pino do tear, eu vou ficar fraco. E era mentira novamente de Sansão. Mas Sansão já estava brincando de forma mais profunda. Agora ele já estava falando do seu cabelo, algo que ele não tinha falado antes. Parece que está brincando um pouco mais profundo. Até que ele diz a verdade: corta meu cabelo, que eu vou perder as minhas forças. E é o que é interessante, que eu acho interessante nesse texto, é que depois que Sansão tem seu cabelo cortado, o texto diz que ele se levanta achando que iria vencer novamente os filisteus. Só que o texto fala, né? Mas o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Que triste é isso, né? Não perceber que Deus já não está mais com você. E a força de Sansão, meus queridos, não vinha do cabelo. Longe disso. O cabelo fazia parte da aliança e do comprometimento que Sansão e Deus tinham feito. O
cabelo era a marca do compromisso que Sansão tinha estabelecido com Deus. Deus tinha estabelecido com Sansão: eu vou te usar como instrumento para livrar Israel. E a tua parte é: faça uma aliança, não corte o seu cabelo. Mas Sansão, ele já estava distante, né? Ele já tinha quebrado talvez todas as alianças ou todos os requisitos para ser um nazireu, só faltava cortar o cabelo. Esse foi o estopim, foi o fim. Sansão agora estava completamente distante. O compromisso com Deus já tinha sido se desfeito há muito tempo. Mas ele só percebeu quando não tinha mais forças. E o meu pedido é: Senhor, por favor, nos alerte. Mostre para nós onde é que está o nosso coração. Não queremos nos perder sem que a gente possa perceber. E eu imagino nesse caso talvez uma caminhada, uma caminhada com um objetivo: pô, quero chegar em tal lugar. E aí você tem esse objetivo, você começa a caminhar, a andar, mas durante o trajeto você começa a ver algumas coisas que te distraem, e você começa a olhar: caramba, olha isso, olha aquilo. E depois de tanta distração, quando você se percebe: caraca, me perdi. Como é que eu faço para voltar? Qual o caminho que eu tenho que pegar para voltar? Eu me perdi. E é assim que muitas vezes nos percebemos perdidos. E Deus, meu querido, deu diversas oportunidades a Sansão. Mas Sansão viveu a sua vida inteira, a gente pode dizer assim, brincando com o chamado de Deus na vida dele. O que parece na história é que Sansão usava aquilo que Deus tinha dado para ele em prol dos seus próprios benefícios, não é mesmo? Ele buscava aquilo, usava aquilo em prol do seu interesse pessoal. Em vez de ele usar aquilo para cumprir a missão que era libertar Israel, ele usa para os seus interesses. E Sansão, ele parecia ser um personagem meio provocador, né? Ele gostava de desafio. Mas Sansão brincou exatamente com aquilo que no final deixou ele cego e preso. Cuidado, meu querido, cuidado, Luiz Felipe, com o que você tem brincado. Será que aquilo que eu e você temos brincado, no fim, pode nos deixar cego e presos? E é por isso estarmos vigilantes, atentos, pois a queda ela pode ser dura. E por isso eu digo: Senhor, nos alerte, mostre para onde está o nosso coração. Não queremos nos perder sem perceber. Mas Sansão fez uma coisa, e talvez um bom exemplo, talvez não, um bom exemplo a se seguir. Ele estava cego, acorrentado, preso. Os filisteus zombando de Sansão, comemorando: pegamos Sansão, aquele que nos oprimia, o grande adversário, nós conseguimos pegar. Mas Sansão, talvez no fundo do poço, ele faz a seguinte oração, que nós acabamos de ler: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Esse é o pedido de Sansão. E esse é o ensino que Sansão nos deixa, que nós sempre podemos clamar por Deus, pedindo a sua presença. Nós sempre podemos clamar a Deus pedindo a sua presença. Por mais que você esteja caído, destruído, derrubado, Ele nos dá força. E Sansão teve a sua última força para realizar a sua última obra, para o fim de sua vida. E não importa a situação que você esteja passando, o quão no fundo do poço você tenha chegado, você pode clamar e pedir a Deus: Senhor, eu quero a sua presença.
Senhor, eu quero sua presença, você não será ignorado. O texto de Lucas 11, do 9 a 13 diz o seguinte: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará um peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então peça o Espírito Santo na sua vida, peça a presença do Senhor. Deus não vai negar a sua presença àqueles que a pedem. Então peça a presença do Senhor. Por mais que você esteja passando por um momento de frieza, de desânimo, de dificuldade, peça a Deus a sua presença, pois Ele não a negará. Se o seu desejo é ser um crente apaixonado pelo Senhor, peça isso. Se for necessário gritar, grita, mas peça pela presença do Senhor. Não fique distante, por mais afastado que você esteja, por mais frio que pareça que você sinta. A presença do Senhor pode surgir com a mínima fagulha que você menos imagina. E nós estamos falando: ainda há vida em você, ainda há vida, e você pode pedir por essa presença. A presença do Senhor, quero pedir que você fique de pé. Se puder abaixar as luzes, nós vamos cantar um louvor. E é um momento em que a gente vai pedir a presença do Senhor, para que Ele faça chover nas nossas vidas. Oh Senhor, pedimos a sua presença aqui. Faz chover, e faz chover, Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, Senhor, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover. e faz chover. Cante isso, pedindo pela presença. Faz chover. Abra as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem, Senhor, vem como em Pentecoste. Venha sobre nós, Senhor. Nós queremos a sua presença. E enche-nos de novo, Senhor. Queremos arder por Ti. Espírito, Espírito, Espírito Senhor, que desce como fogo, Desce como fogo sobre enche
como em Pentecoste. Oh, vem e enche-me de novo. Faça sua oração, pedindo pela presença do Senhor na sua vida. Peça por essa presença, Senhor. Nós não queremos, Senhor, estar distante sem nos percebermos. Nós não queremos nos perder, Senhor, sem perceber. Senhor, abra os nossos olhos, Senhor. Senhor, que o nosso coração possa estar alinhado a Ti. Nós não queremos nos afastar da Sua presença, Senhor, porque a Tua presença é tudo que nós precisamos. A Tua presença é tudo que nós precisamos. É a riqueza valiosa da qual nós precisamos, Como Senhor. chuva descerá, se pedimos, Jesus virá. Queremos a Ti, a Sua presença, Deus. Então clame, Queremos a então Ti, clama ao grite, Senhor, abra sua então boca. chame Não por perca essa Ele. oportunidade. Talvez você nem tenha orado hoje. Esse é o momento que você tem para fazer isso. Abra sua boca e peça Vem ao como Senhor. chuva, como chuva. Não deixe que outras coisas possam te distrair nesse momento. Se entregue ao Senhor. Se necessário gritar, grite. Se necessário clamar, clame. Mas não perca a oportunidade. Como chuva descerá. Nós clamamos por Ti, Senhor. Se Clamamos pela pedimos, Tua presença. Jesus virá. Nós queremos que o nosso coração queime pela Tua presença. Nós queremos que o nosso coração queime por Ti. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, amarrar-nos a Ti com cordas de amor. Nos atrair na Sua presença, Deus. Como chuva Descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vem, Jesus. Clamamos por Ti, Abra as Senhor. portas do Clamamos pela Tua céu. presença, Teu Deus. Espírito sobre nós. Faz chover. Abra as portas dos céus e faz chover. Faz chover. Abra as comportas dos céus. Eu não sei se você ainda não aceitou o Senhor a Jesus como Senhor da sua vida, mas essa também é uma oportunidade para isso. Se você se desviou da casa do Senhor, ou se você tem se percebido nessa pregação, você se percebeu distante, esse é o momento de você fazer uma nova aliança com Deus, ou fazer a sua primeira aliança. Eu queria te convidar aqui nessa noite a fazer essa aliança com Deus, a fazer essa aliança com Ele. Oh Deus, essa é a sua oportunidade. Não deixe passar esse momento. O Teu Espírito está aqui, Senhor. Clamamos por Ti, Jesus. Clamamos pela Tua presença, Senhor. Queremos, Senhor, queimar aqui, Senhor, para sair como testemunhas. Para sair, Senhor, como testemunhas. Assim como aconteceu, Senhor, lá em Atos 2. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, Senhor, e foram cheios do Teu Espírito, Senhor.
Mas esse enchimento do Espírito foi com um propósito. Foi com o propósito de se tornarem testemunhas do reino de Deus. Eles saíram dali para realizar milagres. Eles saíram dali para realizar o sobrenatural. Eles saíram dali para se tornarem testemunhas do reino de Deus na terra. Levanta uma igreja que testemunha Jesus. Levanta uma igreja que testemunha Jesus. Enche-nos de ti, Senhor. Queremos, Senhor, sair de aquela comunidade ousado no Teu Espírito. Ousado, Senhor. Falando diante do Sinédrio. Falando diante das autoridades. Mas quando eles falavam, o Teu Espírito os enchia e os capacitava. É assim que nós queremos estar, Senhor. Nós queremos estar como testemunhas cheias do Teu Espírito. Capacitadas para realizar a Sua missão. Para realizar a Sua missão, Senhor. Glória a Jesus, palavra maravilhosa. Quem está recebendo do Senhor aqui, aplauda o Senhor mais forte. Quem recebeu do Senhor neste momento, glória a Jesus. Louvado seja seu nome, Senhor. Tu és santo, Tu és santo. Queridos, agora nós vamos passar para o momento da oferta. Gostaria de pedir à igreja, a amada igreja do Senhor, que abrisse suas Bíblias em Salmos 20. Salmos 20, versículo do 1 ao 3. Salmos 20, versículo do 1 ao 3. Vai dizer assim: O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceita os teus holocaustos. Aleluias, glória a Jesus. Esse texto, ele mostra um Deus que ouve, responde, sustenta. Não é um Deus distante, é um Pai que atende à necessidade do seu povo. E quando falamos de oferta, não estamos falando apenas de dar algo, né? Porque quando falar oferta tem que dar, não é apenas isso, dar algo, mas de colocar a nossa confiança em Deus, mesmo nos tempos difíceis. Isso me lembra muito aquela viúva lá do Evangelho de São Lucas 21, a viúva pobre, onde ricos estavam ali depositando as suas riquezas, e essa viúva com 2 moedinhas, ela conseguiu chamar a atenção de Jesus, porque ela estava dando ali com sinceridade do seu coração. E o Senhor, Ele quer isso, Ele quer a sinceridade do nosso coração. Ele quer esse momento de oferta, não como um momento de perda, de ter que dar, mas sim de colocar a nossa vida diante dEle em um ato profético. Um ato profético onde a gente coloca, a gente devolve ao Senhor, a gente oferta a casa do Senhor sem esperar nada em troca. Mas saber de todo o nosso coração, de que tudo que nós temos é do Senhor. Se nós estamos respirando, se nós temos um trabalho, se nós comemos, bebemos, tudo vem do Senhor. E isso também o texto continua dizendo, lá no versículo, o versículo começa dizendo, no dia da angústia, ou seja, até no momento de aperto, continuamos confiando no Senhor. Então, isso se torna esse ato profético ao qual eu estou falando com a igreja de Cristo. E o texto, ele continua dizendo que o socorro vem do santuário. Isso fala de lugar de presença, de aliança e de cuidado de Deus. Deus, Ele não apenas supre, Ele sustenta, Ele, ao longo da nossa caminhada. Então, que vocês possam entender isso, meus irmãos, como Deus, Ele não só supre, como Ele sustenta toda a sua vida, toda a minha vida, toda a nossa caminhada. É o Senhor que nos sustenta. Então, hoje, ao ofertar, que você entregue com fé.
não com medo. Você entregue com confiança, não com dúvida. Entregue crendo que o Senhor te ouve, o Senhor te socorre e te sustenta em todo tempo. Em todo tempo o Senhor te sustenta. Que essa palavra te fortaleça o teu coração e renove a sua esperança. Eu quero pedir à igreja que fique de pé em nome de Jesus. Separa seu dízimo, sua oferta. Ao separar o seu dízimo, a sua oferta, coloque a mão no seu coração. Até quem hoje, ainda não tem o dízimo ou a oferta, coloque a mão no seu coração, porque é um ato profético, é um ato de fé. Um ato profético, a gente fala de fé. Fé é daquilo que a gente não vê, mas a gente crê. Amém, igreja? Então, eu vou pedir que vocês repitam comigo essas palavras. Senhor, eu entrego com fé, crendo que o Senhor me ouve, me socorre e me sustenta em todo o tempo. Recebe hoje a minha oferta como um coração sincero e agradável a Ti. Amém. Pai querido, quero entregar diante de Ti a sua igreja. Tudo aquilo que eles têm colocado, Senhor, diante de Ti, todas as palavras proféticas que têm saído desse altar, eu creio, Senhor, que haverá grandes testemunhos, porque, Senhor, desde quando nós começamos o ano, que o Senhor já tem preparado esse momento para a sua igreja. Quantos aqui, Senhor, já não tem testemunho para declarar neste altar? Por isso, Deus, hoje só queremos Te agradecer, queremos Te glorificar por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, mas crendo, Senhor, que o Senhor fará ainda mais. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te entregar todas as famílias que estão nesta igreja, Te pedir, Pai, visita a despensa, visita a casa, portas que ainda estão fechadas, que o Senhor possa abrir, no nome de Jesus, que cadeias correntes, Senhor, daquilo que está impedindo a prosperidade do Seu povo, possa cair por terra nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, começa a tocar no coração, começa a dar um coração, Senhor, ensinável, Senhor, ao Seu povo, Pai, e dê condições da Sua igreja de dizimar, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito, Senhor, que prende a oferta, prende o dízimo, prende as finanças dos Seus filhos, que possa estar caindo por terra hoje, no nome de Jesus. Abre porta de trabalho, Senhor, abre portas, Senhor, aonde está fechada. Entra, Senhor, naquelas papeladas aonde, Senhor, tem filhos seus esperando uma causa na justiça, e tira, Senhor, aquilo que está lá atrás e traga para frente, porque Tu pode, Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus do impossível, Pai. Por isso já Te louvamos, Te engrandecemos por tudo que Tu é. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor ainda não fez, mas cremos que o Senhor já está trabalhando. Em nome de Jesus, amém. A igreja já pode vir ofertar ao Senhor. Aqui está o Pix, tem a maquininha do cartão e tem a salva aqui na frente, amém. Vamos louvar ao Senhor. Seja grato a Ele. Agradeça ao Senhor pelos feitos e pela Sua bondade. Queremos Te agradecer, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em Tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais.
diz: eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado. Agradeça ao Senhor nessa noite que tens por mim, Jesus. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Aleluia. Eu só vim aqui para dar um aviso. Quero convidar a pastora Alessandra. Quero estar avisando a você. Você recebeu essa pulseirinha, não recebeu? Quem aqui recebeu essa pulseirinha? Todo mundo recebeu. Isso aqui é um lembrete, é uma lembrança de que no último culto do mês de abril, nós estaremos fazendo um grande culto de celebração de frutos. E nesse culto, você tem a incumbência de trazer essa pessoa que você já colocou no teu coração o desejo de resgatar. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei quem é essa pessoa que o Espírito Santo já colocou no teu coração, mas eu quero dizer que se você ainda não tomou essa decisão de partir para esse resgate, de chamar essa pessoa, de orar por essa pessoa, de fazer aquele contato convidando ela para o culto, eu quero dizer, ainda há oportunidade. O que está escrito aqui, ó? Resgate só um. Se você fizer com um, vai ser uma bênção. E eu quero dizer, queridos, que existem muitas vidas clamando, esperando que você traga uma palavra de esperança, de renovo, de transformação. Talvez se a pessoa esteja dentro da tua casa, seja um filho teu, uma filha tua, um marido teu, talvez seja um vizinho teu, um amigo de trabalho, eu não sei quem é, mas existe alguém que você precisa resgatar para o Senhor. E no último culto do mês de abril, nós estaremos aqui em uma grande celebração, uma grande festança, sabe, num culto muito cheio da presença de Deus, com uma palavra específica, com o corredor da fé ministrando sobre essas vidas que você estará trazendo neste dia. Tá combinado? Vocês entenderam tudo direitinho aí? Digam glória a Deus. Diga, eu entendi tudo, pastora. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos aos recados.